Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live da Escola Livre, uma live livre, seguindo aí a nossa semana de live sobre medo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o medo de dirigir, que é um dos medos aí que eu tenho percebido que muito aparece nos atendimentos que eu venho fazendo, né? Não imaginava que fosse um medo tão comum a tantas pessoas, mas quanto mais eu venho atuando nesse mercado e percebendo os medos das pessoas, eu percebo também que fica cada vez mais claro o quanto tem pessoas que experimentam o medo de dirigir. E por que o medo de dirigir? Eu vou falar mais para você aí sobre como que funciona a estrutura do medo de uma forma geral e em seguida eu vou te falar especificamente do medo de dirigir e por que ele é tão comum e por que ele é tão presente na nossa vida, certo? Então falando um pouquinho, peço aí que você só me confirme se está bom o áudio, se está bom aí a imagem para a gente poder seguir. Se está tudo certo, a gente vai adiante. Só me dá o ok aí se está tudo certo com a imagem e o som. Mas vamos lá. De uma forma geral, o que acontece, né? Como é que o medo, de onde que vem os nossos medos? Né? E por que eu gosto tanto de trabalhar com essa parte dos medos? Porque eu percebo que de uma forma geral, tudo aquilo que nos impede na nossa vida, tudo aquilo que nós temos como limitações, lá no fundo, se a gente for investigar, vai encontrar um momento de medo, né? Um aprendizado de medo, uma sensação de medo. Então eu percebo que é algo universal para todos nós. O pessoal está comentando aí que a imagem e o som tá bom, ótimo. O que é o medo? Né? Eu tenho feito um trabalho bastante longo, com muitos atendimentos para pessoas que experimentam medo, e desse trabalho saiu uma pesquisa. Né? Então eu comecei a observar algumas coisas interessantes sobre como que o medo funciona. E a primeira coisa e mais importante quando a gente fala sobre o medo é saber que o medo tem a ver com a nossa proteção. Ele é um sistema de proteção que todos nós temos, e que está lá com um único objetivo, que é garantir a minha sobrevivência. Já parou para pensar nisso? Tem uma parte da minha mente que está o tempo todo trabalhando para garantir a minha sobrevivência. E é essa parte que faz com que eu experimente medo. Se a gente for aprofundar de uma forma mais técnica, né, que fala sobre o cérebro reptiliano. Então, existem camadas do nosso cérebro, algumas mais primitivas e outras mais sofisticadas. E a mais primitiva de todas essas camadas do cérebro é chamada cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é exatamente essa parte do nosso cérebro que trabalha para garantir nossa sobrevivência. Então ele cuida de todas aquelas funções que tem a ver com a minha sobrevivência, a temperatura do meu corpo, os batimentos do meu coração, a minha respiração, tudo aquilo que eu não preciso pensar que é automático. Então eu tenho uma parte do meu cérebro que cuida dessas funções, é uma parte que está sempre cuidando da minha sobrevivência. Então, é claro, essa parte ela está nos acompanhando desde que nós nascemos. Então a gente nasce, a gente começa a observar o mundo sempre com essa ótica. Determinada situação é perigosa ou não é perigosa? Ela ameaça ou não ameaça a minha sobrevivência? Então essa é a primeira pergunta que o cérebro reptiliano nos faz para perceber se eu estou correndo risco de vida ou não. Então, quando a gente experimenta os nossos medos, a gente está de alguma forma acessando essa parte do cérebro que é reativa e que nos protege. Então, sempre buscando aí a sobrevivência. Mas como que se dá isso? Como que a minha mente chega à conclusão que determinada situação é perigosa? Acontece pelo seguinte: a partir do momento que eu estou nesse mundo, que eu nasci, eu começo a observar o que está acontecendo à minha volta. Eu começo a modelar, né? Na PNL a gente fala sobre modelagem. Então, eu começo a observar o que está acontecendo no mundo e eu começo a observar que determinadas situações são perigosas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que experimenta o medo de dirigir, ela provavelmente hoje, quando pensa em dirigir, acessa memórias lá do passado dela, onde ela teve algum tipo de experiência relacionada, né? Não necessariamente dirigindo, né? Porque muitas vezes a gente volta para momentos da nossa infância, mas
daqui a pouco eu posso lembrar de um acidente onde eu estava na carona, onde meu pai bateu o carro e eu tive um alto impacto emocional, eu fiquei muito assustado com um acidente e aí eu aprendi, carro é perigoso, é uma equação que fica na minha mente, carro igual a perigo. Então eu começo a tomar decisões na minha vida, eu começo a fazer escolhas acreditando que o carro tem a ver com perigo. Eu começo a evitar esse tipo de situação. Então eu tomo decisões na minha vida para evitar precisar andar de carro e passar por esse perigo de novo. Percebe? A bem da verdade eu estou acessando memórias lá do meu passado. Na maioria das vezes, se não todas, a gente volta para momentos da nossa infância. Lá quando eu tinha 5, 6, 7 anos e que eu experimentei uma situação de muito medo. Então essa parte da minha mente, que quer garantir a minha sobrevivência, ela se manifesta de forma a mandar um desconforto, uma dor de cabeça, uma falta de ar, um aperto no peito, para evitar que eu me coloque nesse tipo de situação perigosa. Mas olha que interessante, a situação ela é perigosa não para o Marcelo de hoje, ela é perigosa para o Marcelo de 4, 5, 6 anos que experimentava medo. Porque aquele Marcelo de 4, 5, 6 anos, ele não tinha recursos emocionais, ele não tinha capacidades para lidar com medo como o Marcelo adulto tem hoje. Se dá conta disso? O Marcelo adulto de hoje, por mais que ele passe por situações perigosas, ditas perigosas, ele ainda assim tem recursos de fazer escolhas para lidar com essas situações. Mas nesse momento que eu estou experimentando esse medo, eu não sou o Marcelo adulto, eu sou o Marcelo menino que experimenta todos esses medos. Então o medo, ele não tem a ver com o que eu estou vivenciando hoje. Ele tem a ver com uma experiência que eu tive lá no passado, que foi traumatizante, foi assustadora, e o meu medo é que isso se repita. O meu medo é que aquilo que aconteceu lá no passado possa se repetir no futuro. Eu começo a criar regras, eu começo a criar crenças de que aquilo vai necessariamente acontecer. Percebe? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não tenho a capacidade de prever o futuro. Então eu me baseio naquilo que aconteceu no passado para eu poder construir e fazer as minhas escolhas hoje. Então percebe como acaba sendo um sistema, né? Eu lá na minha infância aprendo o que eu aprendo com as minhas experiências, eu coloco significado nessas experiências de perigoso, não perigoso, gosto, não gosto, e aí eu começo, através desses significados que eu dou, generalizar isso para minha vida. Então eu começo a experimentar esse medo em outras áreas da vida também. Percebe como as nossas memórias, elas estão vivas na nossa mente, nos acompanhando e de alguma forma influenciando na nossa vida. Então eu tenho feito muitos atendimentos para medo, muitos atendimentos ajudando as pessoas a mudarem seus medos, mas principalmente o medo de dirigir, né? E aí é muito interessante algumas coisas que eu comecei a observar sobre o medo de dirigir. Tem muito a ver, olha só que interessante, se tiver alguém aí com medo de dirigir, eu peço que se manifeste, porque o que eu vou falar agora talvez faça sentido para você. O que acontece? A pessoa que tem medo de dirigir, a gente sabe que ela começa a criar na experiência subjetiva dela, através dessas memórias, imagens, sons e sensações. A gente chama de VACOG na PNL. Essas imagens, sons e sensações, elas são vivas na minha mente. Então elas têm cor, elas têm brilho, elas têm tamanho, elas têm... daqui a pouco é uma voz de alguém, daqui a pouco é um tom de voz um pouco mais alto. E eu comecei a perceber que as pessoas que têm medo de dirigir, elas lembram de imagens, de coisas que aconteceram no passado, né? Então, um carro batendo, um acidente, alguém se machucando, e elas começam a encaixar essas imagens do passado no futuro. Então, elas começam a criar que aquilo vai se repetir. Quando elas criam essa imagem de futuro, de que aquilo que aconteceu de ruim vai se repetir, elas começam a ouvir um som, né? E esse som ele pode ser a própria pessoa dizendo para ela mesma: não vai dar certo, você vai errar, você vai se machucar, é perigoso. Ou muitas vezes o que eu tenho percebido no atendimento que eu tenho feito para mulheres que têm medo de dirigir, vozes masculinas. Então elas lembram de vozes ou do namorado ou do instrutor na autoescola, mas principalmente do pai, né? Porque quando ela volta para a infância, ela então acessa momentos onde ela ouviu o pai dela falando com autoridade para ela, né? Então
ela vê, ela projeta no instrutor ou no marido, no namorado, uma voz masculina que lembra a autoridade de quem não pode errar. Então ela começa a se deparar com o medo do erro, o medo do fracasso, que tem a ver com isso que ela aprendeu lá na infância. E o medo do erro ele pode ser o medo de apagar o carro, né, e outros motoristas se manifestarem, pode ser daqui a pouco ela se machucar, pode ser daqui a pouco ela se sentir julgada, se sentir inferior. Tudo isso são situações que vão evitando que as pessoas entrem no carro e dirijam, né? Então é isso que eu tenho percebido mais forte nesses atendimentos, assim, como essas pessoas constroem esses filmes mentais que as impedem de pegar o carro e dirigir. E isso pode atrapalhar de diversas formas, né? A pessoa ela acaba perdendo a liberdade dela porque ela começa a depender dos outros, ela pode perder daqui a pouco independência, ela pode daqui a pouco depender de pegar transporte público, de pagar um Uber um pouco mais caro. Então tem uma série de prejuízos que essa pessoa experimenta por não ter essa liberdade de pegar o carro e dirigir, né? Então olha que interessante a gente poder lidar com esses medos, né, e trabalhar eles de uma forma que você possa se libertar disso. Então tem algumas histórias, né, de pessoas que eu atendi que tinham medo de dirigir, que foi muito, muito curioso. Por exemplo, eu atendi uma moça que voltou aos 5 anos de idade quando ela estava andando de bicicleta, né, e aí ela caiu da bicicleta, percebe? Ela associou o andar de bicicleta, né, e perdeu o controle da bicicleta com a perda de controle do carro, né? Então as pessoas começam a criar esses filmes. Um outro exemplo é uma pessoa que aprendeu por modelagem. Eu atendi uma mulher que uma vez tinha medo de dirigir, eu perguntei para ela: você já dirigiu alguma vez? Não, nunca. E quando nós fomos observar e investigar onde foi que ela aprendeu esse medo de dirigir, ela volta para um momento onde ela assistiu na TV um acidente de carro. Olha só, uma menina de 7 anos observando na TV um acidente de carro. Ela começa a criar filmes, quase como se ela se associasse àquele filme, como se aquilo tivesse acontecendo com ela. Então, para a mente dela, aquilo de fato aconteceu. E ela começa então a ter esse medo de dirigir, né? Então, o quanto isso acaba nos influenciando, né? Na questão, quando eu falei ali dos aprendizados que a gente tem, né? A gente aprende muito cedo, né? Que principalmente na escola, né? Que a gente vai aprender algo e depois vai fazer uma prova, e nessa prova a gente tem que dar as respostas certas, né? E só tem uma resposta certa, né? Então são duas crenças que a gente aprende. Primeiro, só tem uma resposta certa, e segundo, se eu erro, eu sou punido, eu sou reprovado, eu sou inferior. Então eu começo desde cedo a aprender a evitar o erro, né? A fugir do erro. E isso é extremamente ruim para todos nós, porque na vida prática não é assim que funciona, né? Na vida prática nós não temos só uma resposta certa. Na vida prática a gente pode sim errar, se permitir errar, porque é errando que a gente vai reaprender. Mas ainda temos essa parte da nossa mente antiga que está rodando ali programinhas que querem evitar a gente de passar por erros, de fracassar, de errar, né? Então isso nos impede também de aprender, nos paralisa. É muito limitante esse tipo de medo. Pessoal, vai por favor comentando aí se está fazendo sentido isso que eu estou dizendo, e podem fazer perguntas aí também para a gente poder interagir. Tem uma pergunta aqui, ó, uma dúvida: qualquer pessoa pode fazer PNL ou somente terapeuta? Legal, muito boa a tua pergunta. O que acontece? A programação neurolinguística ela não é um modelo de terapia, tá? A programação neurolinguística é uma série de ferramentas que vão te ajudar a aprender melhor como é que funcionam os processos da tua mente, os processos mentais. Como que você organiza as informações para ter resultados na tua vida. Eu sei que tem muita gente que utiliza a PNL, por exemplo, eu utilizo a PNL para fazer atendimentos. Eu ajudo as pessoas a mudarem os seus medos. Só que isso é uma parte da PNL. A PNL é muito mais do que isso. Eu posso usar a PNL para me comunicar melhor, eu posso usar a PNL para autoconhecimento, eu posso usar a PNL para vendas, eu posso usar a PNL para me relacionar melhor com outras pessoas, para lidar melhor com os meus resultados, com as minhas crenças. Então a PNL é um sistema muito aberto, né? É muito mais uma técnica de comunicação, de linguagem, do que de terapia, né? Entende? Então a PNL ela é um sistema aberto. Agora, existem pessoas que querem utilizar para atendimentos. Bom, aí você pode, né? Pode fazer isso,
Mas o ideal é que você tenha uma preparação, né? Você tenha uma preparação, saber diferenciar que não se trata de terapia, se trata de uma ferramenta de comunicação e que você vai trabalhar essa parte da linguagem, né? Então, quando eu atendo, por exemplo, uma pessoa para medo de dirigir, eu não estou interessado na história que ela traz por trás disso. Eu estou interessado em saber como ela organiza na mente dela essas informações de forma que fazem com que ela experimente o estado emocional de medo, né? Então, será que se a gente organizar essas informações de um outro jeito na mente dela, mudando essas imagens, mudando esses sons, mudando as sensações, ela vai ter um resultado diferente? Ela muda o estado emocional, ela muda o comportamento e ela muda o resultado. Então a PNL é uma ferramenta para eu aprender a lidar com os meus estados emocionais, os meus comportamentos e os resultados, né? Então é importante dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas confundem com terapia, de fato, mas não. A PNL não é uma terapia. A PNL é uma ferramenta de comunicação. Tranquilo? Por favor, só me responde aí se eu conseguir responder a sua dúvida, né? Mas assim, qualquer pessoa que queira aprender PNL pode aprender PNL, não existe nenhum pré-requisito, tá? Então você pode aprender a PNL dentro de formações presenciais, como nós temos aqui na Escola Livre. Você pode aprender a PNL através de cursos online, que nós também temos, né? Então você pode aprender PNL de várias formas, mas o principal é você utilizar a PNL e sabendo qual o teu objetivo. Tudo aquilo que você faz, você precisa ter uma intenção, né? Então, eu uso de diversas formas, mas sempre sabendo a intenção, né? Para atendimento, funciona muito bem, mas lembrando, não é uma terapia. Eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou trabalhar com esses processos de aprendizado. A PNL é uma ferramenta de aprendizado. Legal? Então eu vou contar mais uma história aqui sobre medo de dirigir. Uma outra moça que eu atendi e ela me procurou, ela tinha a habilitação já há 8 anos. Olha só que interessante, 8 anos habilitada e não pegava o carro de jeito nenhum. Ela tinha medo de entrar no carro. Quando ela entrava no carro, ela começava a experimentar um aperto no peito, a garganta fechando, o corpo dela começava a tremer. Ela começava a ter uma série de sensações desconfortáveis no corpo dela que faziam com que ela não só ficasse com esse medo, mas quando ela insistia e tentava, ela errava, né? E aí reforçava aquele medo que ela tinha. Então eu fiz um atendimento com ela conseguiu primeiro observar onde foi que ela aprendeu, né, esse medo, e aí ela volta para 8 anos de idade, né? E no caso dela foi o pai dizendo para ela de que ela não sabia fazer as coisas, né? Então olha só, o pai falou para ela algo e ficou instalada ali uma crença. Ela acreditou naquilo, porque afinal de contas é o pai dela, é alguém que ela confia, é alguém que ela ama e que diz alguma coisa para ela sobre como o mundo funciona, né? E ela começa a aprender, desse jeito. E aí ao longo da vida dela, né, ela inclusive fez a habilitação, mas não pegava o carro, né? Então percebe que interessante, né? Na hora da habilitação ela tá lá com o instrutor do lado dela, tudo certo, ela consegue. Mas na hora de pegar o carro sozinha ela trava. Então o que acontece com essas pessoas que acabam travando? É exatamente esse medo de se repetir aquilo que aconteceu lá no passado, no futuro, né? Eu chamo isso de medo do medo. Eu tenho medo que aquilo que aconteceu lá atrás e me causou medo se repita de novo na minha vida. E aí assim eu fico naquele ciclo vicioso, né? Eu não saio do lugar porque eu não vou nunca entrar em contato com esse medo para trabalhar ele e ao mesmo tempo eu nunca vou desafiá-lo. Então eu fico paralisado, né? Essa é uma das maiores efeitos que o medo tem sobre nós, né? Ele nos paralisa. Então isso é algo que a gente precisa cuidar também, certo? Então normalmente é dessa forma que acontece. A pessoa começa a ver uma imagem de futuro, acreditando que vai se repetir aquilo que ela vivenciou no passado, certo? Ela acredita que ela hoje, adulta, é inconscientemente a mesma pessoa que ela era quando ela era uma menina, né? Então ela acredita que aquilo que afetava ela quando ela tinha 5, 6, 7, 8 anos ainda pode afetar ela hoje. E ela experimenta essas sensações no corpo, né? Essas sensações de paralisia, de aperto no peito, de tensão.
e isso faz com que ela paralise e não consiga mais dirigir. É claro, aqui a gente está falando do medo de dirigir, mas isso pode se estender. Vocês viram as lives ao longo da semana aí falando sobre o medo de ficar sozinho, de falar em público, o medo da solidão. Então tudo isso são medos, são historinhas que nós contamos para nós mesmos que nos atrapalham. A grande sacada da PNL é exatamente isso. É eu identificar como eu faço para estruturar na minha mente essa história de forma que eu consiga mudar a estrutura dela, mudar o efeito que ela tem sobre mim, e quando eu mudo isso, eu mudo meus comportamentos e os meus resultados. Legal, gente? Então, quero saber se ficaram dúvidas aí sobre como é que funciona o medo, como nós podemos fazer para lidar com o medo. Aproveitem, perguntem, que a gente pode falar aí mais sobre isso, né? Enquanto o pessoal vai perguntando aí, eu quero dizer a vocês que, para quem tem desejo de conhecer PNL, para quem tem desejo de aprofundar mais nesse mundo da programação neurolinguística, o mundo da nossa mente inconsciente, nós temos um curso online que está acontecendo chamado Fundamentos da PNL. Ele é um curso de porta de entrada no mundo da PNL. Ele é um curso para quem quer realmente aprender, ter um primeiro contato com a programação neurolinguística. Então, para quem quer conhecer, eu recomendo. O link da inscrição está na nossa bio. Você entra aqui no nosso perfil e vai ver o link ali para poder te inscrever nesse curso. Vale muito a pena, tá? Um preço muito acessível. Tá parcelas de R$33, então você vai poder aprender PNL de uma forma simples, de uma forma rápida, e eu tenho certeza, vale muito a pena, porque a gente consegue transformar a PNL numa linguagem ainda mais simples, para que você consiga absorver, para que você consiga aprender. Então, esse é um dos grandes diferenciais da Escola Livre, né? Poder te oferecer modelos e modelos que funcionam de aprendizado, né? Então, tem curiosidade de aprender PNL, dá uma olhada ali na nossa bio, que tem o link da inscrição no curso Fundamentos da PNL. Legal, gente? Quero saber aí como é que vocês estão em relação aos seus medos, como é que vocês estão em relação aos seus estados emocionais, seus resultados. Coloca aí pra gente poder saber, né? A gente quer cada vez mais ter esse contato próximo de vocês, certo? Eu vou encerrar a live então, e ela vai ficar gravada aí por 24 horas, você pode assistir, pode convidar mais gente para assistir, e no que você precisar, conta conosco. Amanhã tem mais live, nós vamos falar sobre o medo da solidão, de ficar sozinho, vai ser com o Alex a live. Então assista a minha de hoje, comenta, e amanhã venha com dúvidas aí pra gente poder debater mais na live do Alex, tá bom? Ó, o Gustavo tá fazendo um comentário aqui, diga lá, Gustavão. Antes da gente encerrar, podem comentar aí. A Josimara fez uma pergunta, eu não vi, deixa eu olhar aqui. Como usar a PNL para o autoconhecimento? Legal. A PNL é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Eu consigo aprender como eu organizo na minha mente as experiências, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que tudo aquilo que me limita nos dias de hoje, eu consigo entrar em contato com a minha mente, entrar em contato com as minhas memórias, para eu aprender de onde que vem esses aprendizados. Então eu consigo também aprender mais sobre a minha própria história. Eu consigo também aprender quais foram as experiências que eu tive lá na minha infância que fazem com que eu me comporte hoje em dia da forma como eu me comporto. Ela vai me ensinar a aprender quais são os modelos que eu tenho na minha vida, os modelos que eu tenho, e eu começo a observar que muitas das coisas que eu faço são parecidas com coisas que pessoas que eu admiro fazem. Então eu começo a observar nos meus comportamentos coisas parecidas com os meus pais, com os meus amigos, com os meus professores, com os meus mestres. Então eu começo a entender melhor de onde que vem tudo aquilo que eu tenho hoje na minha vida, né? Em termos de estados emocionais, sensações e comportamentos aprendizados. Então, eu uso muito a PNL para autoconhecimento. Vou dar um exemplo mais simples. Imagino que todos vocês já tenham se percebido em algum momento da sua vida um pouco mais tensos, um pouco mais ansiosos, um pouco mais nervosos, até com sensações desconfortáveis no corpo. Então, a PNL ela te ensina a, primeiro, ter uma maior capacidade de percepção do teu próprio corpo.
né? Então tu começa a perceber quando algo acontece que mexe com o teu estado. A partir do momento que tu tem essa percepção, tu começa a se perguntar, e você aprende a fazer isso dentro da PNL. Começar a fazer perguntas para você mesmo, para identificar qual é a estrutura disso que está te atrapalhando. Então, por exemplo, eu estou experimentando uma tensão, um aperto no meu peito. Eu começo a me conectar com esse aperto no meu peito de uma forma tão profunda que daqui a pouco eu me dou conta de que quando eu experimento esse aperto no peito, vem uma imagem na minha mente. Uma imagem que eu antes nem me dava conta que ela existia. Eu nem me dava conta que ela estava lá. Mas ainda assim eu vejo essa imagem, inconscientemente. A partir do momento que eu entro em contato com essa sensação, essa imagem fica clara na minha mente. Então eu começo a me dar conta de que essa tensão que eu estou experimentando, a bem da verdade, ela é gerada por essa imagem aqui. E eu começo a me dar conta assim, tá bom, o que está gerando é essa imagem, o que gera essa tensão é essa imagem. O que acontece se eu mexer nessa imagem? O que acontece se eu tornar essa imagem que é colorida, preto e branco? O que acontece se eu diminuir o tamanho dela? O que acontece se eu afastar ela? Se eu botar uma moldura e transformar ela num quadro, será que ela muda? Então a PNL ela nos dá a possibilidade de brincar com essas próprias informações que estão na nossa mente e que podem nos ajudar a aprender mais sobre nós mesmos, né? Então, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eu aplico, faço auto-aplicação, né? Eu aplicando em mim mesmo diariamente, e é muito bacana, né? Às vezes com o objetivo de me acalmar, de buscar um equilíbrio, às vezes apenas com o objetivo de treinar, né? Então, eu querer me conectar comigo mesmo para treino, né? E isso eu sugiro que todos façam, porque quanto mais você treina, mais essa linguagem fica fácil para você absorver, né? Então é uma forma de aprender também. Legal. Ó, tem uma outra pergunta aqui do Luciano, deixa eu ler aqui. Uma moça tinha medo de dirigir. Tratado isso, ela foi sair e arranhou o carro. Se incomodou com o marido, agora voltou a ter medo de se incomodar. Legal, Luciano, baita exemplo, baita exemplo. Porque o que acontece, né? E isso é bacana na PNL também. A gente precisa ser muito específico no que a gente vai trabalhar. Então, quando eu trabalho o medo de dirigir dessa moça, olha que interessante, ela tem o medo de dirigir. Como é que eu sei que ela tem medo de dirigir? Provavelmente tem algum sintoma que ela experimenta quando entra no carro, ou talvez ela nem entre no carro, né? Então eu começo a ter uma evidência de que ela tem esse medo. Muito bem. Aí você disse assim, tratado isso, ela foi sair e arranhou o carro. Poxa, então ela saiu. Será que ela saía antes desse trabalho? Provavelmente não. Então só o fato dela ter saído significa que ela avançou. Ela conseguiu vencer o medo de dirigir, certo? Ela superou esse medo. Agora nós temos uma outra variável. Ela arranhou o carro. Ela se incomodou com o marido. Agora voltou a ter medo. Então vamos lá. O medo dela agora não é mais o de dirigir. Dirigir ela já dirige. Agora o medo dela é se incomodar com o marido, né? O medo dela é errar, porque se ela erra, ela se incomoda com o marido. Então, a bem da verdade, o medo que ela está experimentando já não é mais o medo de dirigir. Agora ela está experimentando o medo de se incomodar com o marido. Provavelmente, Luciano, é uma outra estratégia que ela tem. Provavelmente é um outro VACOG, é uma outra historinha que passa na mente dela. Eu preciso trabalhar de forma separada esse segundo medo, né? Essa segunda variável. Então, nesse caso, seria o ideal fazer uma segunda sessão focado no medo de se incomodar com o marido, né? E provavelmente esse medo de se incomodar com o marido também tem a ver com questões lá da infância. Legal, legal, muito bem, muito bem. Legal, mais perguntas, gente? Agora eu fico empolgado e aí eu gosto de responder. Quando a galera interage, eu gosto de responder as perguntas. Então, por favor aí, aqueles que eu respondi me digam se faz sentido. Aqueles que têm perguntas, por favor, façam. E daqui a pouco a gente já vai encerrando aí a nossa live, estamos indo aí para os minutos finais. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente possa aprender mais sobre nós mesmos, a ideia é que a gente possa se conhecer melhor, a ideia é que a gente possa utilizar essas ferramentas também para ajudar outras pessoas a terem mudanças nas suas vidas, que a gente consiga ter um equilíbrio emocional melhor, né? Que a gente possa viver melhor, que a gente possa se relacionar melhor. Tudo isso a PNL nos ensina, tudo isso a PNL nos ajuda. E é isso que nós aqui da Escola Livre queremos te ensinar. Como utilizar a tua mente a teu favor, né? A gente brinca, né? Infelizmente não nos deram a ferramenta
o manual de instruções do nosso cérebro, né? Não nos deram ainda. E a PNL é quase isso, né? A PNL é quase como se a gente aprendesse o manual de instruções da nossa mente, como se a gente aprendesse a mexer com ela ao nosso favor, e não de forma aleatória, né? Porque é assim que a gente tem feito até aqui. Mas a partir desse momento que a gente aprende a mexer nesse equipamento, a gente começa a fazer melhor uso dele. O Luciano está dizendo aqui, ó, fala sobre o medo de mexer no medo. Exatamente, porque se o medo ele é aprendido lá na minha infância e com situações desconfortáveis, com situações desagradáveis, é natural que uma parte minha que quer me proteger daquilo queira evitar que eu entre em contato com esse medo, né? A mente ela vai te perguntar assim, para que eu vou mexer? Para que eu vou entrar nessa sala desconfortável? Né? Não, eu não quero, eu quero evitar. Né? Então, para que você consiga entrar em contato com esse medo, primeiro tem que ser algo importante para você, tem que ser algo que vale a pena você mexer, entende? Tem que ser algo que esteja doendo, né? Porque quando dói te dá mais vontade de mudar, né? Então, por isso que é importante, né, quando a gente vai fazer atendimentos, principalmente, perceber o estado desejado do cliente, perceber que ele de fato quer essa mudança e que ele está disposto a entrar em contato com aquelas memórias mais dolorosas para que ele possa se libertar disso de uma vez por todas. Né? E é muito interessante isso, porque quando eu digo assim, entrar em contato com as memórias mais dolorosas parece ruim, né? Mas sabendo na verdade, essa pessoa já vive isso diariamente. Ela já entra em contato com essas memórias diariamente. A diferença é que ela vai entrar em contato mais profundamente para poder mudar isso. Né? Então, essa é o que a gente oferece, né, com um processo de mudança. Você entrar em contato com o que te incomoda, com o que dói, e dói mesmo, para que você consiga se libertar disso. Né? E aí que vale a pena. Né? E aí que vale a pena. Então, o medo de mexer no medo é exatamente isso. O quanto vai doer, o quanto vai, né, o quanto eu fazer essa cirurgia vai ser ruim, né? Vai doer. Mas não há como eu mexer na ferida sem abrir a ferida, né? Então, sim, faz parte você entrar em contato com as suas memórias para poder se libertar disso. E eu te digo, é muito bom. Sempre que eu trabalhei coisas minhas que doíam muito e que foram profundas, eu aprofundei, eu chorei, foi desconfortável, mas eu superei. Né? E me libertei de tantas coisas que me atrapalhavam. Né? Uma delas já está falando hoje aqui para a câmera. Então é muito bom a gente poder se libertar disso, vale a pena, eu digo a todos vocês. Se tem um objetivo para você que é importante, que vale a pena mexer, se joga que vale a pena. Eu não conheço nenhuma ferramenta de mudança tão eficaz quanto a PNL, quanto a hipnose, a comunicação generativa. Né? E eu falo isso porque é o que eu conheço, eu passei por elas, né? E hoje eu ajudo pessoas também a lidar com seus desafios usando essas ferramentas. Então, eu validei comigo mesmo e validei com os meus clientes. Eu sei que funciona e é muito bom saber que a gente pode ajudar as pessoas dessa forma. Legal? É isso, gente. Então, espero aí que vocês tenham gostado da live. Para mim é sempre divertido falar sobre medo, porque eu vejo que é um assunto inesgotável, de fato. A gente pode falar até amanhã, né, sobre o medo, porque de alguma forma tudo acaba caindo no medo, né? Eu tenho medo que coisas que eu vivi se repitam na minha vida, ou coisas que eu vi as pessoas que são importantes para mim passando aconteçam comigo. Então, podendo mexer nesses filmes mentais, podendo mexer nas nossas memórias, é que a gente vai se libertar de tudo isso e ter uma vida mais livre, mais leve, mais cheia de escolhas. Tá bom, gente? Eu quero agradecer vocês pela participação, pelas perguntas, pela interação. Eu quero que vocês estejam conosco amanhã na live do Alex e vamos juntos, porque esse é o momento da gente aplicar a PNL na nossa vida, esse é o momento da gente testar o que funciona, o que não funciona, da gente aprender, da gente criar esse movimento de pessoas que se juntam para aprender, para evoluir e para contribuir umas com as outras. Então, conto com vocês aí nessa jornada e contem comigo também. Tá bom, gente? Vamos juntos. Um abraço.